Olá amigos, eu sou o Arley Alves e sejam bem-vindos ao canal A Batalha do Armagedon. Comemorado no dia 25 de dezembro e sendo tradicionalmente um dia santificado por cristãos, o Natal é considerado por muitos como um dos dias mais importantes do ano, pois tem como objetivo central comemorar o nascimento de Jesus Cristo, que, segundo o relato bíblico de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, nasceria em Belém, uma cidade que se encontrava a 8 quilômetros do sul de Jerusalém, em Israel. O termo Natal tem origem na palavra latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer. Essa data é também o centro das festas de fim de ano. Costumes populares das festas relacionadas ao feriado estão a troca de presentes, a ceia de Natal, músicas, festas da igreja e a exibição de decorações diferentes, incluindo, por exemplo, a árvore de Natal. Além disso, a festa conta também com a presença ilustre do chamado Papai Noel. Só para que você tenha uma ideia de onde surgiu esse personagem, a figura do Papai Noel é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau. A tradição conta que ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas. E com o tempo e através de campanhas publicitárias, São Nicolau se tornou popular e deu lugar à figura no aspecto que hoje conhecemos, que em vez de moedas, deixa presentes às crianças que se portam bem ao longo de todo o ano. Não podemos deixar de mencionar também, é claro, sobre o aspecto mercantilista que a festa possui, pelo fato de se ter tornado um acontecimento significativo e um período-chave de vendas para os comerciantes e para as empresas. O impacto econômico da comemoração é um fator que tem crescido de forma constante ao longo dos últimos anos em muitas regiões do mundo. Mas o nosso objetivo principal com este vídeo é responder pelo menos 3 perguntas, que dentre as quais estão: o Natal é uma festa pagã? Jesus Cristo realmente nasceu no dia 25 de dezembro? E por último, podemos comemorar algo que vem do paganismo? Falando sobre se o Natal é uma festa pagã ou não, um relato do ano 200 de Clemente de Alexandria fala que os cristãos da época debatiam o nascimento de Cristo e defendiam que ele tinha nascido em datas como o dia 15 de abril ou o dia 21 de março, por exemplo. Mas foi no decorrer do 4º século que o dia 25 de dezembro consolidou-se como Natal, e um festival pagão dos romanos tem relação direta com isso. A maioria dos historiadores afirma que o surgimento do Natal foi uma resposta da igreja à popularização de um festival pagão em homenagem ao deus Sol e a Mitra, 2 deuses adorados pelos romanos. Esse festival foi criado no ano de 274 pelo imperador romano Aureliano e era realizado no dia 25 de dezembro. Como essa celebração era bastante popular entre os romanos, acredita-se que a Igreja Católica tenha tornado o dia como uma data de comemoração do nascimento de Cristo. Tratava-se de parte de uma estratégia para enfraquecer o paganismo e conquistar fiéis, mostrando à população que naquele dia não era celebrado o nascimento do deus Sol ou Mitra, mas sim o nascimento de Jesus. Acredita-se também que o ponto de partida para comemorar o Natal em 25 de dezembro foi uma determinação do Papa Júlio I no ano de 350. Inclusive, o primeiro registro escrito a respeito do Natal, enquanto festividade no dia 25 de dezembro, remonta a 354, em um calendário produzido por Dionísio Exíguo, e mais tarde o imperador romano Justiniano, em 529, declarou-o como feriado nacional. Agora, falando sobre se Jesus nasceu na data de 25 de dezembro, podemos dizer que é praticamente impossível por inúmeras causas. Antes de falar da data do nascimento propriamente dito, devemos entender que o cômputo dos anos feito por Dionísio Exíguo está errado em aproximadamente 4 a 6 anos, ou seja, não estamos em 2020 anos após o nascimento de Cristo, e sim 2025 anos ou 2026 anos após o nascimento de Cristo. O primeiro exemplo que podemos citar é que o historiador Flávio Joséfo afirma que Herodes morreu aproximadamente no ano 4 a.C., e de acordo com Mateus, no capítulo 2, no versículo 16, ele deu um decreto mandando matar todas as crianças abaixo de 2 anos em Belém. Logo concluímos que para ele ter dado um decreto, precisava por questões lógicas estar vivo, e Jesus também já estaria vivo entre 0 a 2 anos de idade. Se Herodes morreu no ano 4 a.C., Jesus então nasceu entre os anos 4 ou 6 a.C. Com relação ao mês e o dia que Jesus nasceu, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 8, menciona-se que havia um grupo de pastores que estavam com seus rebanhos nos campos. E para que esses pastores estivessem com seus rebanhos durante a noite, não podia ser o mês de dezembro, que no calendário judaico é chamado de Kislev, pois é um mês muito frio, e eles não colocariam seus rebanhos ao ar livre durante essa época. Outra questão é que a viagem de José e Maria com Jesus para o Egito não poderia ser no inverno, pois não era normal se fazer viagem nesta época,
devido ao frio que era muito intenso e eles poderiam ter morrido ao longo do caminho. Mas para descobrir qual seria o mês do nascimento então de Jesus Cristo, precisamos avaliar um outro acontecimento bíblico, que é a gravidez de Isabel, mãe de João Batista, que foi anunciada pelo anjo em Lucas, no capítulo 1, versículo 5, quando Zacarias estava atuando como sacerdote no turno de Abias. Essa informação é muito importante, pois, de acordo com 1 Crônicas, no capítulo 24, Davi dividiu o serviço sacerdotal do templo em 2 turnos por mês. E no versículo 10 é dito que o turno de Abias era o 8º, o que corresponde então à 2ª quinzena do mês de Tamuz, ou seja, o mês de julho no nosso calendário. Logo, se Isabel ficou grávida em julho, João Batista nasceu 9 meses depois, no mês de Nissan, que corresponde ao mês de março. E de acordo com Lucas, no capítulo 1, versículo 16, Maria ficou grávida no 6º mês da gestação de Isabel, o que significa aproximadamente o final de janeiro ou início de fevereiro. Sendo assim, podemos concluir que Jesus nasceu realmente entre o final de setembro ou o início de outubro. O que é importante também lembrarmos que os meses no calendário judaico vão da metade de um à metade do próximo mês do nosso calendário. Então descobrimos que tanto o mês de dezembro quanto a data de 25 estão erradas. Mas a última pergunta a ser respondida é: podemos comemorar algo que vem do paganismo? Essa resposta é algo mais pessoal e cada pessoa pode ter a sua opinião. Mas eu acredito que todo cristão que entendeu a mensagem da Bíblia pode aproveitar essa data para pregar o Evangelho, porque mais importante do que a data é o significado do evento. Se a data fosse tão importante, a Bíblia mencionaria para se observar como as datas das festas judaicas, que tinham um dia certo para a celebração. Outra coisa é que, infelizmente, não dá para se tirar tudo que tem origem no paganismo de nossa vida. Por exemplo, os nomes Filipe, Alexandre, André, Lucas, Helena, Júlio e Diana são nomes que têm origem pagã e alguns com homenagem a deuses pagãos. Os meses de janeiro e fevereiro, e anos e februários, são também deuses pagãos da mitologia romana. Julho e agosto são homenagens a Júlio César e Augustus, homens de grande influência em Roma que também se declaravam como Deus. O fato de comemorar o aniversário também tem origem no paganismo. Obedecer ao horário de meia-noite a meia-noite o dia é também origem pagã, pois foram os babilônios que fizeram a divisão do dia em 24 horas, sendo que na Bíblia os dias são trocados do pôr do sol ao pôr do sol. Nos idiomas inglês, espanhol e alemão, os dias da semana são homenagem a astros, e isso também tem origem pagã. E por fim, o próprio idioma português, bem como o espanhol e o italiano, tem origem pagã. Portanto, muitas coisas que vêm do paganismo, infelizmente, fazem parte do nosso dia a dia. E desde que isso não tome o lugar de alguma ordenança bíblica, não há problema algum. Podemos aproveitar essa data e o momento de sensibilidade das pessoas para pregar sobre Jesus e dizer que um dia ele virá para dar fim ao pecado. Se você gostou do vídeo, nos ajude a divulgar e não se esqueça, é claro, de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. O YouTube, dessa forma, reconhecerá que o nosso material é útil e recomendará para mais pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.